Você já percebeu como alguns nomes no futebol parecem brilhar mais pelo encanto do que pelos números? Pois é, existe um jogador que, estatisticamente, já alcançou feitos que beiram o impossível. Gols, assistências, títulos, recordes, e ainda assim é colocado à sombra de outros. Um jogador que não se encaixa na narrativa perfeita criada pela mídia, que não vende carisma fabricado, que não sorri para as câmeras só para ser amado. Ele joga, entrega, vence. E mesmo assim, quando chega a hora da consagração, seu nome é esquecido ou rebaixado. Esse contraste levanta uma pergunta que incomoda. Será que estamos diante de uma das maiores injustiças do futebol moderno? Será que o brilho de quem carrega na sola da chuteira o peso de uma nação inteira pode ser ofuscado apenas porque não cabe no molde estético que muitos querem ver? Prepare-se, porque a história que você vai ouvir não é apenas sobre estatísticas frias ou troféus dourados. É sobre rejeição, resistência e uma luta silenciosa contra forças que parecem maiores que o próprio talento. E o mais curioso é que, no fim, talvez a questão não seja sobre futebol, mas sobre como nós escolhemos quem merece ser lembrado. No coração da Premier League, onde cada detalhe é medido, cada número é amplificado e cada gesto é escrutinado, existe um jogador que produz estatísticas de outro planeta. Em média, quase um gol por partida, mais de meia assistência por jogo. Uma contribuição decisiva a cada 58 minutos em campo. Se fosse outro nome, a imprensa já estaria gritando: o melhor do mundo. Em qualquer outra era, já o teriam colocado no trono sem hesitar. Mas, quando se trata de Mohamed Salah, o discurso muda. As casas de apostas o colocam em quarto lugar nas listas do Ballon d'Or. Um jogador que, em menos de uma década, saiu do anonimato para se tornar um dos maiores artilheiros da história da liga mais disputada do planeta. E mesmo assim, a sensação que paira no ar é a de que ele nunca é suficiente. Parece injusto, mas talvez não seja apenas sobre futebol. Thierry Henry, por exemplo, é idolatrado como o maior da Premier League, mesmo tendo menos gols, menos assistências e menos títulos que Salah no mesmo número de temporadas. Mas Henry tinha estilo, charme, aquele toque de arte que encanta o olhar. Salah, em contrapartida, é rotulado de robótico. É chamado de mercador de gols e assistências. Nas redes, já foi apelidado de o jogador mais superestimado de todos os tempos. É comparado a Eden Hazard ou Alexis Sanchez, craques que jamais chegaram perto da consistência que ele apresenta ano após ano. E por que isso acontece? Talvez porque Salah não joga o jogo fora de campo. Não dá entrevistas polêmicas, não cria narrativas com frases de efeito, não vive para as câmeras. Um muçulmano que prefere se recolher à sua fé. Um homem que não explora a própria imagem como mercadoria. Durante anos, apareceu na zona mista apenas 2 vezes. Sempre educado, sempre político. Para muitos, entediante. O paradoxo é cruel. Dentro de campo, Salah entrega como poucos. Fora dele, se recusa a vestir a máscara que o espetáculo exige. E assim, o craque que arrasta multidões é tratado como invisível nas premiações que deveriam eternizá-lo. Mas há um detalhe que torna tudo isso ainda mais intrigante. A origem dessa rejeição talvez não esteja apenas no campo europeu, mas em algo muito mais profundo. Algo ligado à sua identidade, à sua nação, à forma como o mundo escolhe quem deve ser celebrado e quem deve ser esquecido. E é justamente aí que surge a grande questão. Será que o mundo do futebol está preparado para reconhecer a verdadeira dimensão de Salah? Ou ainda, veremos forças ocultas apagarem seu brilho? Para muitos torcedores europeus, Salah é apenas mais um atacante veloz que aprendeu a finalizar. Mas para milhões de egípcios, ele é muito mais que isso. É um símbolo nacional, o respiro de uma pátria que, por anos, viu o futebol morrer diante de crises políticas e sociais. Quando Salah surgiu,
O Egito estava mergulhado no caos, com estádios fechados e competições suspensas. Ainda assim foi desse terreno árido que ele floresceu, carregando nas costas não só um clube, mas uma nação inteira. Ele levou o Egito de volta à Copa do Mundo depois de 28 anos. Marcou o primeiro gol de sua seleção em um Mundial desde 1934, arrastou o time às finais da Copa Africana das Nações em meio a lesões, pressões e expectativas quase impossíveis. E mesmo assim, fora da África, muitos tratam esses feitos como irrelevantes. Por quê? Porque o futebol europeu ainda olha para o futebol africano como se fosse menor. Jamie Carragher, ex-lenda do Liverpool, chegou a dizer em rede internacional que a Copa Africana das Nações não tem valor. Uma declaração que escancara o preconceito velado que Salah enfrenta. Para um jogador europeu, vencer a Eurocopa pode ser decisivo para ganhar o Ballon d'Or. Para Salah, conquistar a AFCON parece não acrescentar nada. E para piorar, como o Egito dificilmente terá chance real de ganhar uma Copa do Mundo, é como se Salah estivesse automaticamente desqualificado de metade das disputas de melhor do mundo. E aqui está o ponto central. A régua usada para medir Salah não é a mesma usada para medir outros craques. Enquanto Henry, Hazard e até Alexis Sanchez são lembrados pela estética, pelo estilo de jogo bonito, Salah é cobrado por não ser plástico o bastante. Enquanto Messi e Ronaldo transformaram números em mitologia, Salah, ao chegar perto deles, é visto como frio, robótico, desinteressante. Mas há também o fator cultural. Salah nunca abraçou o marketing hollywoodiano. Pelo contrário, como muçulmano praticante, vive em constante tensão com a imagem que a mídia espera de um ídolo global. Quando posta uma foto celebrando o Natal com a família, parte dos seus seguidores religiosos o criticam. Quando se recusa a participar de campanhas publicitárias que conflitam com seus princípios, é acusado de anticomercial. Parece que qualquer passo fora do campo se transforma em munição contra ele. O resultado? Um jogador que, em termos de impacto, deveria estar entre os maiores da história, mas que constantemente vê seu nome jogado para baixo em listas, rankings e votações. É como se o mundo tivesse decidido que Salah nunca poderá ser o escolhido, não importa quantos gols marque, não importa quantas vezes carregue seu time nas costas. Mas há um detalhe que poucos notam: toda essa rejeição, toda essa resistência não começou de repente. Ela foi construída desde o seu primeiro grande ano, quando Salah ultrapassou limites que ninguém acreditava possíveis. E, ironicamente, foi nesse exato momento que o sistema começou a se voltar contra ele. E é justamente isso que você vai descobrir no próximo capítulo. Como ainda no auge de sua explosão, Salah foi colocado à prova. E o que aconteceu naquele momento pode explicar toda a sua trajetória de subestimação. A temporada de estreia de Salah no Liverpool parecia saída de um roteiro irreal. Em poucas semanas, ele já havia transformado as dúvidas iniciais em aplausos. O atacante que a imprensa dizia ser apenas mais um retorno fracassado à Premier League começou a acumular gols e assistências em um ritmo que nem Messi ou Cristiano Ronaldo haviam alcançado em seus primeiros anos em grandes ligas. Foram 51 participações diretas em gols em apenas 39 jogos. Ele quebrou recordes de artilharia, foi eleito o melhor jogador da temporada na Inglaterra e conduziu o Liverpool de volta a uma final da Liga dos Campeões, depois de mais de uma década. O torcedor inglês, acostumado a idolatrar figuras históricas, de repente se viu diante de um jogador que parecia desafiar qualquer parâmetro anterior. Pela primeira vez em anos, a pergunta soava inevitável. Será que estávamos prestes a ver um africano romper a hegemonia Messi-Ronaldo no Ballon d'Or? O destino, porém, foi cruel. Na final da Champions, contra o Real Madrid, Salah sofreu uma lesão dolorosa após um choque com Sérgio Ramos. Em lágrimas, deixou o campo ainda no primeiro tempo. Ali, o sonho parecia ter sido arrancado não só de suas mãos, mas também de milhões de torcedores que viam nele a chance de quebrar paradigmas.
O impacto foi devastador. Sem Salah, o Liverpool se desintegrou. O goleiro Karius falhou em lances decisivos e o time perdeu a chance do título. No Mundial, o Egito, carregado por ele, não conseguiu avançar, ainda que Salah tenha marcado gols mesmo lesionado. Enquanto isso, Luka Modric brilhava com a Croácia e construía uma narrativa perfeita para conquistar o Ballon d'Or. Salah, que até semanas antes parecia favorito, acabou em terceiro lugar, longe do prêmio que parecia inevitável. E foi nesse ponto que algo curioso começou a acontecer. A narrativa em torno de Salah mudou. Se no início diziam que era apenas uma aposta cara demais, depois da primeira temporada começaram a chamá-lo de um acaso, um one-season wonder. Ele continuava marcando, continuava entregando, mas já não recebia a mesma reverência. A sombra de sua primeira explosão passou a persegui-lo, como se tudo o que viesse depois fosse apenas uma versão inferior do que já tinha feito. O que poucos percebem é que a ferida daquela final nunca cicatrizou. Não apenas no ombro de Salah, mas no olhar que o mundo do futebol passou a ter sobre ele. Naquele momento, criou-se um estigma. Salah seria sempre o quase, o que chegou perto, mas não conseguiu, o que brilhou mas caiu na hora decisiva. E, ironicamente, foi exatamente esse estigma que, anos mais tarde, se tornaria a base para justificar cada vez que ele fosse ignorado em prêmios, rankings e homenagens. Mas havia ainda outro fator, mais cruel e mais silencioso. Mesmo quando vencia, mesmo quando quebrava recordes, Salah parecia perder, porque o sistema do futebol não estava desenhado para que alguém como ele fosse coroado. Mas por quê? Mesmo superando números históricos e liderando seu time a títulos gigantescos, Salah continuava sendo visto como menos. A resposta, que começa a se revelar no próximo capítulo, mostra até onde vai a resistência do mundo do futebol em aceitar um ícone fora do molde. Ano após ano, Salah calou críticos com números. Mais uma chuteira de ouro, mais assistências, mais finais de Champions, mais recordes quebrados. Ele se reinventou diversas vezes. Menos dribles, mais inteligência, menos correria, mais visão de jogo. Tornou-se o primeiro jogador da Premier League a terminar como artilheiro e líder de assistências na mesma temporada. Levou o Liverpool a um dos maiores títulos da sua história, a Champions League. Depois a Premier League com quase 100 pontos, algo inimaginável para um clube que havia virado piada por bater na trave tantas vezes. Se você chegou até aqui, é porque você enxerga o futebol além dos holofotes. Então não perde tempo. Se inscreve agora no canal e ativa o sininho. Aqui a gente entrega o que ninguém tem coragem de dizer, com análise real, bastidores quentes e verdades que muita gente tenta esconder. Quem já está inscrito, está sempre um passo à frente. Não fica de fora. E mesmo assim, quando os holofotes dos prêmios individuais se acendiam, Salah não estava lá. Em algumas temporadas, sequer entrava no time do ano da Liga. Em outras, era ultrapassado por colegas com estatísticas muito inferiores. Jogadores que tinham metade da sua influência recebiam mais votos, mais manchetes, mais espaço. A narrativa insistia: não é carismático, não tem estilo, não joga bonito. Como se conquistas deixassem de ter valor só porque o protagonista não cabia na estética fabricada que a mídia queria vender. E não foi apenas a comparação com ídolos europeus. Até mesmo na disputa pelo título de melhor jogador africano, Salah foi colocado para trás. Em 2019, perdeu para Mané, mesmo tendo números muito superiores. Em 2022, de novo, 2 pênaltis perdidos em decisões tiraram dele não só o título com a seleção, mas também a chance de ser coroado como o melhor do continente. Mané, que no mesmo ano sequer brilhou em seu clube, levou o prêmio e ainda subiu ao pódio do Ballon d'Or, enquanto Salah amargava o 5º lugar. A cada nova temporada, parecia haver uma regra invisível. Para Salah, nada era suficiente. Nem gols, nem assistências, nem títulos, nem consistência. A régua usada para medi-lo era sempre mais alta, sempre inalcançável. Se marcava 40 gols,
diziam que não era decisivo. Se liderava em assistências, diziam que faltava magia. Se ganhava a Champions, o prêmio ia para outro. Se carregava o Egito, era tratado como se tivesse feito o mínimo. E aqui está o ponto mais incômodo. Salah não foi esquecido por acaso. Ele foi apagado por um sistema que privilegia o espetáculo acima da realidade. A estética acima da eficácia, a narrativa acima da entrega. Um sistema que não sabe lidar com um craque africano, muçulmano, reservado. Que não joga o jogo do marketing, mas insiste em jogar apenas futebol e jogá-lo no mais alto nível. No fim, talvez o verdadeiro pecado de Salah seja ter mostrado que, mesmo sem se curvar às regras invisíveis do estrelato, é possível ser gigante. E isso incomoda, porque expõe o quanto o futebol moderno está preso a mitos fabricados, a ídolos escolhidos a dedo, enquanto ignora aqueles que constroem sua grandeza no silêncio, na disciplina e na entrega. E é aqui que fica a pergunta que não quer calar. Quando olharmos para trás daqui a 20 anos, será que diremos que vivemos a era de Salah? Ou será que sua história será lembrada como a de um craque que fez tudo certo, mas foi esquecido por um mundo que nunca quis aplaudi-lo? Deixa a tua opinião nos comentários. Um forte abraço e fica com Deus. Shalom.